Vamos, nesta parte, analisar mais uma parte, mais um episódio desta grande saga sobre o grande patriarca Abraão, o grande pai das três religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Lendo aqui a partir do versículo 1, Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Abraão mente sobre sua relação com Sara, dizendo que Sara era sua irmã e não sua mulher, não sua esposa. E o rei Abimeleque parece que também não tem problema de colecionar mulheres, de reunir mulheres no seu palácio, então resolveu tomar Sara para si, como uma de suas esposas, né? Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Certamente, né? Aqui Abimeleque alegando sua inocência, e é um fato, né? Abimeleque agiu em cima da mentira de Abraão e Sara. Foi Sara que disse que, né, Abraão era seu irmão, foi Abraão que disse que Sara era sua irmã. Então, se Abimeleque fez o que fez, ele fez, bom, na inocência. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. De fato, né? Deus aqui confirmando a inocência de Abimeleque, né? E afirmando tendo sido ele mesmo que impediu Abimeleque de pecar. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. É um profeta mentiroso aqui, que mente sobre sua relação, com medo de morrer. Não. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que fizeste não se faz a ninguém. E perguntou a Abraão: o que te levou a fazer isso? Né? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar. Irão matar-me por causa da minha mulher. Essa é a razão pela qual Abraão mente. Medo. Então, por medo, pela sua vida, ele resolve entregar sua própria mulher para ser, né, esposa de qualquer um que aparecesse, desde que ele, né, pudesse ser preservado vivo, né? Além disso, diz Abraão, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Ou seja, Sara era meia-irmã de Abraão. Então, parece que ele fala isso como se fosse uma justificativa também, né, de sua mentira, né? Tipo, como quem diz, na verdade, não é bem uma mentira, porque ela é a minha meia-irmã, por parte de pai. Temos o mesmo pai, então somos irmãos. Então eu posso dizer que somos irmãos, e outro homem pode dormir com ela, não tem problema. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Opa! Então, mentir sobre o casamento é prova de lealdade. Sara tinha que mostrar que ela era leal a Abraão, mentindo que não tinha marido. E assim qualquer homem podia dormir com ela. Veja só isso. Veja só isso. Tudo para salvar a vida de Abraão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara lhe disse:
estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você, diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. Agora Abraão recebe pagamento. Ele mente, o inocente Abimeleque agora tem que pagar, né, por ter caído nessa brincadeira aí de Abraão e Sara, do casal aí, coisa mentirosa. Agora tem que receber 1000 peças de prata para reparar a ofensa. Abraão, é o mesmo que aconteceu lá no Egito, né? Abraão sai lá sempre rico, mente, no fim se dá bem, né? Ela é rico, graças a Deus, né? Deus ajuda aí Abraão, o cara mente, e depois Deus aparece e dá um jeito aí de livrar Abraão, né? De preservar a integridade de Sara, e depois Abraão sai lá rico. É sempre assim. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, sua mulher de Abraão. Ora, mano, o que é isso? Como assim? Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam ter novamente filhos. Então quer dizer que Deus feriu, tornou estéreis, conforme diz no verso 18, todas as mulheres da casa de Abimeleque. Mas Deus disse aqui, deixa eu voltar aqui. Deus disse aqui, então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro, olha só. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim. Ou seja, Deus impediu Abimeleque de cometer o pecado. Então Abimeleque não pecou. Ele tomou Sara como sua esposa em cima da mentira de Abraão e Sara. O cara é inocente. Pode ser um pagão, pode ser um pagão, mas ele nesse ponto é inocente. Ele não sabia que Sara era a esposa de Abraão, mentiram para ele. E Deus confirma isso. E diz que eu mesmo te impedi você de pecar contra mim. Quer dizer, ele nem chegou de tocar em Sara, não chegou de cometer o pecado. Como assim? Como é que agora vai dizer que Deus feriu, Deus tornou as mulheres da casa de Abimeleque estéreis? Por quê? Como se responde isso? O que essas mulheres tinham a ver com essa situação? Por que elas é que tinham que pagar, né? Que pagar pela mentira de Abraão e Sara? O mesmo que aconteceu lá no Egito. É Abraão que mente para o rei, é Sara mente para o rei resolve tomar Sara como sua esposa, no final Deus aparece e pune. Pune quem? Abraão por ter mentido? Pune Sara por ter mentido? Não. Pune sempre os inocentes, né? Os povos pagãos, né? Porque eles é que devem ser punidos, né? Todos da casa devem ser punidos. Quer dizer, se o rei cometer um erro, toda a família do rei tem que pagar. É isso que acontece aqui. Abimeleque, né? Se Abimeleque de fato cometeu um erro, mas já está dito aqui no texto que Abimeleque fez isso inocentemente, por que as mulheres é que têm que pagar? E não o próprio Abimeleque, e não o próprio Abraão, e não a própria Sara? É assim? Quem peca é um, quem paga é outro. Bom, outro ponto que eu queria comentar também é essa mania, né, de homens oferecendo suas mulheres, né, como uma espécie de sacrifício para que eles pudessem, né, pudessem viver, pudessem permanecer vivos. Abraão já combinou com Sara que toda vez que eles fossem para uma outra terra, a Sara mentisse que não é esposa de Abraão, mas irmã apenas. Mas isso tem muitas implicações. Isso implica entregar Sara nas mãos de qualquer um. Para quê? Para que Abraão pudesse sempre, né, sobreviver, manter-se vivo. Então Sara serve como uma espécie de sacrifício. Pode ser abusada por um rei, pode ser abusada por qualquer um que eles encontrarem aí na terra, desde que isso não, né, desde que isso evitasse a morte de Abraão. Isso não é um caso muito comum na Bíblia que a gente vê. Tem muito a ver com machismo, com o fato das mulheres serem consideradas como objetos, como propriedades, como acontece, por exemplo, na história de Ló.
Na história de Ló, Ló recebe a visita de 2 homens, né? E esses homens aparecem ali para ajudar Ló a fugir da destruição de Sodoma e Gomorra. Os sodomitas, quando vêm esses homens, eles aparecem para ter relações sexuais com esses homens. Insistem com Ló para que liberasse os homens para que eles pudessem ter relações sexuais com esses homens. E o que Ló pensou em fazer naquele dia, naquela noite, quando isso aconteceu, quando ele teve esse problema? Entregar as suas 2 filhas virgens. Está vendo? É sempre assim. Tem problema, né? Como se resolve o problema? Sacrifica-se as mulheres. Como as mulheres não têm o mesmo valor que os homens, né? Então a gente preserva os homens e as mulheres podem ser violadas e não tem problema. Violar uma mulher ser violentada não é problema para esses homens da Bíblia. O mesmo que acontece em Juízes 19, né? Deixa só abrir aqui o texto. Aqui mesmo, rapidinho aqui. Aqui acontece a história de um levita que viajava com sua concubina e hospeda-se na casa de um idoso, né? Para passar a noite. E aqui no verso 22 vai dizer assim: quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com ele. O mesmo que acontece lá em Ló, né? Os homens chegam, empurram a porta e pedem para que, né, lhes permitam ter relações sexuais com os visitantes. Né? O mesmo acontece aqui. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do seu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem, mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Vê, mais uma vez aqui, tem-se um problema, né? Tem-se um problema, tem os malandros aí querendo ter relações sexuais com o homem, com o visitante. Qual é a solução do problema? Entregar as mulheres. O idoso tem uma filha virgem, né? E o hóspede veio acompanhado com a sua concubina. A filha virgem do idoso e a concubina devem ser entregues para serem abusadas, enquanto o idoso e o hóspede permanecem dentro de casa, são salvos. Né? São salvos. Vamos continuar aqui. Mas os homens não quiseram vê-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Vê? Os homens não queriam saber. Continuaram insistindo que queriam ter relações sexuais com o hóspede. O mesmo hóspede, então, faz o quê? O levita manda a sua concubina para fora. Para quê? Para que fosse serviço de solução do problema. Está vendo? A solução do problema é entregar a mulher. E eles a violentaram a noite toda. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa para prosseguir viagem. Lá estava a sua concubina caída à entrada da casa com as mãos na soleira da porta. O que o homem fez quando viu a mulher? Ele lhe disse: levanta-te, levanta-se, vamos. Você entregou a outra para ser violentada a noite toda. Agora você acorda e simplesmente vamos. Levanta, vamos. Como se fosse um animal. Não houve resposta, então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Quer dizer que não tem problema nenhum uma mulher ser violentada, desde que isso garanta a sobrevivência de um homem. O mesmo que acontece aqui em Abraão. Não tem problema para Abraão, nunca teve problema para Abraão se Sara dormisse com quem quer que fosse.
desde que isso pudesse impedir sua morte.